Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar para você sobre santidade. Vamos começar falando algumas definições, dando algumas definições que tem a ver com o assunto. E a primeira, mais básica de todas, é a própria palavra santo. O que significa a palavra santo ou ser santo? Ser santo, ou a palavra santo, significa ser separado, ser consagrado, ser puro, ou seja, aquele que é considerado puro, considerado santo, considerado separado. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 7, na sua saudação inicial, o apóstolo Paulo diz assim: a todos os amados de Deus que estão em Roma, a todos aqueles que são chamados santos, ou seja, separados, puros. Então, o santo significa aquele ou algo que é separado, que é puro, que é justo, que é de Deus. Atos capítulo 15, verso 4, diz que só existe um que é o santo, que é Deus, que é puro, que é separado. A terceira palavra que eu quero te falar é a palavra santidade, derivada da palavra santo. E santidade é a qualidade ou estado daquilo, então, que é puro, que é santo, que é separado, que é pio, que é justo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz que todos nós somos chamados à santidade, por isso devemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. E esse aperfeiçoamento da santidade é feito através de um processo chamado de santificação, que é a palavra usada para designar o processo pelo qual alguém é purificado, é consagrado, é separado, é limpo, é consagrado para com Deus. Tito capítulo 4, versículo 3, por exemplo, diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora, para que serve então a santificação? Qual seria o propósito de Deus em estabelecer para cada um daqueles que são seus filhos, que creem nele, essa santificação, esse objetivo de se tornarem santos? A santidade é também exigida para o nosso próprio bem. Quem disse foi um sujeito chamado Jerry Bridges, no livro chamado A Busca pela Santidade. Então ele diz naquele livro de que Deus nos quer santo para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício. E a gente sabe, como diz Hebreus capítulo 12, verso 6, que é preciso muita disciplina para que a gente possa se tornar da maneira que Deus quer que a gente seja. Ou seja, a santidade só vem por meio da disciplina, para que a gente possa então alcançar os objetivos, o objetivo principal, que são os benefícios que Deus tem para com nossas vidas. Quero te falar então desses benefícios. Quais são os benefícios da gente passar pelo processo da santificação? É a gente permanecer unido com Deus, ou seja, nunca mais a gente voltar naquela situação, naquela condição que a gente viveu no passado e que a gente estava separado de Deus. Então, o primeiro benefício do processo da santificação é a gente escapar da separação espiritual. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, a palavra de Deus diz claramente: diz o Senhor, não toque nas coisas impuras e eu vos receberei. Para que a gente fique sempre diante da presença de Deus, é preciso a gente manter sempre o processo de santificação. Esse é o primeiro e mais fundamental de todos os benefícios. O segundo benefício é o cumprimento final dessa unificação com Deus, desse escape da separação. Se eu escapo da separação de Deus, então se agora eu vou viver unido com Deus para com tudo sempre, é para que um dia depois da morte, finalmente, eu possa ser salvo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz que Deus nos escolheu. E nos escolheu com um objetivo muito específico. Nos escolheu desde a eternidade, desde o princípio, para a salvação, por meio, através da santificação. O terceiro benefício, então, seriam as promessas, o alcance das promessas, que esse escape da separação, que essa salvação eterna e presente nos concede ainda aqui neste mundo. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, a Bíblia diz: então, já que estamos cercados de tantas promessas, vamos nos purificar, aperfeiçoando a nossa santidade, para que todas as promessas de Deus sejam cumpridas. E por causa da grandeza dessas promessas, a Bíblia diz que a gente precisa passar pelo processo de santificação. Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus disse que cada um de nós deveria ser perfeito, assim como é perfeito o nosso Pai Celestial. 1 Pedro capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz: sejam santos, tornem-se santos, porque está escrito, Deus, Ele é santo, por isso nós devemos ser santos também. Em outras palavras, a Bíblia está fazendo um paralelo entre santidade e perfeição. Jesus diz: sejam perfeitos. Pedro diz: sejam santos, citando o Velho Testamento, porque Deus é santo, então sejam perfeitos nesse processo de crescimento, de edificação, de purificação. Então, o objetivo de Deus com a santidade é que nós entremos num processo de aperfeiçoamento,
até alcançarmos a plenitude do nosso potencial quanto seres humanos criados em imagem e semelhança de Deus. E além desse aperfeiçoamento pleno, ou como consequência desse aperfeiçoamento pleno, a Bíblia diz que um dia, através do processo de santificação, conforme diz Hebreus capítulo 12, verso 10, nós seremos finalmente participantes da santidade de Deus. Para eu ter comunhão com Deus de forma plena, para eu ter contato com Deus que é plenamente santo, eu preciso ser santo, ser purificado, ser consagrado em todos os aspectos, em toda a minha plenitude, para que finalmente eu possa participar da plenitude da santidade de Deus. E com isso, a Bíblia diz que a gente vai poder então contemplar a presença de Deus, o rosto de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que apenas os limpos de coração verão a Deus. Então, para que a gente possa adorar a Deus de forma plena, em espírito e em verdade, precisaremos um dia alcançarmos o processo pleno e completo, o objetivo da santificação, que é nos tornarmos santos assim como Ele é. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz ainda um último benefício da santificação que eu quero te falar, que é a gente participar da própria essência da divindade, da própria essência de Deus. No verso 4, o apóstolo Pedro diz que nós seremos coparticipantes da natureza divina, mas para que isso aconteça, precisamos passar pelo processo de santificação. Em outro vídeo, em outra aula, eu vou te falar de maneira prática como que você faz para você desenvolver a sua nova natureza, como você vai fazer para desenvolver de forma prática o seu novo homem, como você vai fazer de forma efetiva para praticar em verdade o amor, para vencer as provas, para vencer as tentações, e naquele mesmo momento, naquela mesma aula, eu vou te mostrar também de forma prática como que você faz para entrar e para crescer e para consumar esse processo de santificação. Mas antes daquela aula, eu já quero te dar uma primeira dica, na verdade duas primeiras dicas, que seria a teoria daquela prática que você vai praticar, tem que praticar, e eu vou te mostrar depois, para que um dia você possa colocar a santificação em prática de forma efetiva, de forma plena, de forma que funcione de verdade. E o primeiro segredo é um troço chamado paulatinidade. Em outras palavras, a santificação tem que acontecer fase após fase, um ciclo após o outro. E aí a sugestão que eu te dou agora de início é que você comece pelos mandamentos negativos. Se é difícil, se você acha que é complicado, é difícil se tornar santo, entrar nesse processo e crescer nesse processo, a dica que eu te dou, seja paulatino. Comece pelos aspectos negativos, pelos mandamentos negativos. Pegar lá os 10 mandamentos, por exemplo, você vai ver: não mate, não roube, não adultere, não furte, não cobiça. Depois que você já tiver feito bastante esse exercício de praticar os mandamentos negativos, e aí começar já crescendo o processo de santificação, então eu sugiro que você passe para os mandamentos positivos. Lá também nos 10 mandamentos, por exemplo, você tem lá honra pai e mãe, você tem lá tenha um só Deus e cultue somente um Deus. Então passe para os mandamentos positivos. Aí você vai crescendo aos pouquinhos, até que vai chegar um momento na sua vida em que a sua obediência não vai ser nem positiva nem negativa. Ela vai se tornar intuitiva. Naturalmente você vai saber, vai sentir, vai perceber o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Hebreus capítulo 8, versículo 10, citando uma promessa lá do Velho Testamento, a Bíblia diz que certa vez Deus falou o seguinte: vou colocar no coração deles a minha lei e vou dar a eles o meu entendimento, e ninguém vai ensinar mais ninguém, pois todos me conhecerão. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia está dizendo de que em algum momento nós vamos conhecer a vontade de Deus de forma intuitiva. Mas para chegar nesse momento de conhecer a Deus de forma intuitiva e agir com santidade de forma intuitiva, começa no mais simples. Primeiro segredo, seja paulatino. Comece nos mandamentos negativos, depois os positivos. Uma outra dica que eu quero te dar é a gradatividade. Você não só deve ser paulatino, fazendo uma coisa após a outra, um ciclo após o outro, mas como eu te falei, vá fazendo aos poucos e vá aumentando o grau de dificuldade à medida que você se desenvolve no processo de santificação. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 8, a Bíblia diz que o exercício físico tem um proveito, mas é pequeno. Mas o exercício espiritual, esse nos leva para a eternidade, nos leva para a vida eterna. A Bíblia diz que nós devemos fazer exercício sim, mas dar prioridade para o exercício espiritual. E assim como um atleta, como um ginasta, como alguém que treina, nunca começa pelo mais difícil, mas começa pelo mais fácil, vai crescendo aos pouquinhos, vai aumentando a dificuldade aos pouquinhos. Aí está o segredo para a vida espiritual. Concentre-se no mais fácil,
Por exemplo, fazer boas ações, dar coisas para as pessoas, ser generoso, esse é o mais fácil. E depois você passa para aquilo que é mais subjetivo, mais interno, como por exemplo, desejar bem as pessoas, ser gentil para com as pessoas. Então os dois segredos são gradatividade e paulatinidade. E aí você vai poder colocar o processo de santificação em prática na sua vida. Eu quero terminar te falando sobre os tempos ou os modos da santificação, pensando no tempo e no espaço, como que ela ocorre. Então existem 3 tempos ou 3 modos da santificação. O primeiro tem a ver com o nosso passado, que é a santificação passada, pontual, em que todos os aspectos da nossa vida foram transformados, foram purificados, foram santificados numa única vez. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, um texto famoso, conhecido, diz que quando alguém está em Cristo é uma nova criatura, quer dizer, tudo se fez novo, o passado foi apagado. Em Romanos capítulo 1, verso 1, diz que aqueles que estão em Cristo não têm mais nenhuma condenação sobre eles. Está falando do nosso passado. Agora que nós somos um novo ser, o nosso passado já era, o nosso pecado sumiu, nós fomos santificados no passado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, a Bíblia diz claramente, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados. Então nosso processo de santificação, ele começa com esse primeiro tempo, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, através da fé em Jesus Cristo, com toda a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso coração, e a gente confessa Jesus ali, a gente é lavado, é purificado completamente, então não existe mais sujeira. O segundo tempo que eu quero te falar, tem a ver agora não com o nosso passado, mas tem a ver com o nosso futuro, é a santificação futura, que também vai ser pontual. É aquela santificação metafísica, que vai ser definitiva, que vai ser plena, ou seja, o nosso processo final de aperfeiçoamento moral, espiritual e físico. Vamos ser completamente, plenamente separados, purificados, consagrados para com Deus. É óbvio que essa santificação é impossível de ser cumprida aqui na terra, por isso vai acontecer lá na eternidade, quando a gente for ressuscitado. 1 João capítulo 3, verso 2, o apóstolo diz o seguinte, o apóstolo João, que ainda não é manifesto aquilo que haveremos de ser, mas como Jesus é, assim nós seremos santos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz que quando alcançarmos esse processo, conheceremos a Deus, assim como somos plenamente conhecidos. 2 Pedro capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz que seremos então, por causa dessa santidade plena, participantes da natureza divina, aquela coparticipação na natureza que eu te falei ainda há pouco. 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, diz que finalmente, no final de tudo, Deus será tudo em todos, e nós com Deus seremos um só com Ele de forma perfeita. E para que tudo isso aconteça, é preciso que a gente passe por esse processo definitivo, pleno da salvação, através da santificação, a santificação plena, que vai acontecer só na glória eterna. E aí sobra a terceira maneira, o terceiro modo, o terceiro tempo da gente ser purificado, é na verdade o segundo. Depois de você ser purificado no passado e esperando a santificação no futuro, sobre para a gente hoje a santificação presente, ou a nossa santificação presente para aquela santificação futura que ainda não ocorreu. É a santificação em vida terrena, visando então a vida gloriosa que nos espera. Então ela vai ser desenvolvida pela ação primeiro do próprio Deus, através do seu Espírito. É Deus quem opera essa santificação no tempo presente, no dia a dia das nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz, o próprio Deus nos santifique em tudo, todo o nosso corpo, alma e espírito. Mas a palavra também diz, em Efésios capítulo 4, verso 22 em diante, que nós devemos nos revestir segundo o novo homem criado por Deus em justiça e em santidade. Então, perceba que esse processo é um processo de mão dupla. Deus age em nossas vidas, mas depende também da nossa ação. Por isso, eu te digo, leia a sua Bíblia, purifique-se e seja um discípulo melhor.